Olá, meu nome é Érica Beatriz Ramos Ferreira, eu sou diretora de escola na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba há 12 anos, numa creche. Eu vou trabalhar com vocês o livro Com Todas as Letras de Emília Ferreiro, e a minha proximidade com o tema vem da minha experiência como professora formadora do curso de formação para professores alfabetizadores chamado Letra e Vida, antigo Profa, que é uma parceria da rede estadual de ensino com a rede municipal. Portanto, eu já havia lido o texto, trabalhado, desenvolvido, mas para falar com vocês, eu fiz uma nova leitura e que revelou o quanto o texto continua atual e não é à toa que se encontra na lista para estudo do concurso, né? E aí eu coloquei para vocês com todas as letras mesmo, para fazer menção ao que o título quer dizer, né? Que é falar sobre a temática da alfabetização em relação a todos os aspectos que a envolve, né? Principalmente no que diz respeito a esse com todas as letras, denunciar, evidenciar o que está por trás desse fracasso histórico nessa aprendizagem da alfabetização, né? Tanto para as crianças quanto para os adultos. A contracapa traz essa citação da página 17, de todos os grupos populacionais, as crianças são os mais facilmente alfabetizáveis, né? Para a gente digerir isso, entender isso e colaborar com isso, já que as crianças trazem todos os facilitadores para a gente ajudá-la nesse processo de aquisição da língua escrita, né? E trago também a sugestão do filme Matilda, que é um filme que eu sempre sugiro quando eu trabalho a temática da alfabetização, das práticas sociais de leitura e escrita, porque ele vai se constituir numa oportunidade de vocês fazerem reflexões sobre o texto com a linguagem mais lúdica do filme, do cinema, tá certo? E ao longo do desenvolvimento do tema, eu vou citando algumas questões, algumas cenas para vocês, tá bom? Mas é só com a intenção mesmo de que vocês tenham isso como um anexo para o conteúdo que a gente vai desenvolver, tá bom? Aí tá a Emília Ferreiro, né, autora do livro, ela é argentina, doutora em psicologia pela Universidade de Genebra, na Suíça, foi aluna de Piaget e os seus estudos, a sua pesquisa tem a ver justamente com isso, né, com a contribuição de Piaget sobre como é o desenvolvimento humano, a parte lógico-matemática que ela traz para a questão da língua escrita. Ela é pesquisadora no México, tem 7 doutorados honoris causa e a sua principal obra é a Psicogênese da língua escrita, que tem influenciado aí a mudança de concepção e metodológica da prática de alfabetização das crianças e de adultos também. O texto ele é composto por 3 textos que vai vincular a pesquisa em políticas globais de alfabetização e com práticas cotidianas dentro da sala de aula. Cada texto vai trabalhar um tema específico, mas interligado. O primeiro, que vai tratar da contextualização da alfabetização das crianças no último século, vai trazer para a gente a defesa da alfabetização como direito. O texto 2, alfabetização das crianças e o fracasso escolar, vai trazer para a gente aspectos em que a própria escola dificulta a aprendizagem das crianças
nessa área. Então ela meio que desafia a instituição, né, em relação a essa temática, traz alguns desafios que é preciso superar. E, por fim, ela denuncia, mas ela apresenta alternativas, né? Ela contribui com instrumentos teóricos que têm a ver com a sua pesquisa da psicogênese da língua escrita, que é a construção da escrita pela criança. Observem que eu estou usando, além do preto, as cores do semáforo, que é para sinalizar para vocês mesmo o que a gente tem com o semáforo, né? O vermelho é para a gente parar e prestar atenção mesmo, que é toda a denúncia. O amarelo para a gente ficar atento, né? Que tem alguma coisa por trás dessas situações dadas. E o verde é mesmo para, olha, mostrando um caminho, podemos ir por aqui. Tá certo? Então, todas as vezes que essas cores aparecerem, a minha estratégia é trabalhar esses aspectos com vocês, tá bom? No texto 1 da alfabetização de crianças na última década do século, ela vai trazer, como eu já disse, uma contextualização de como está principalmente na América Latina, né? Lembrando que é o século XX, a década de 90, e aí ela vai trabalhar para a gente questões da retenção, da qualidade de alfabetização, os objetivos, como a língua é vista e pode ser vista, quais as dificuldades que os próprios adultos criam para alfabetizar as crianças, as possibilidades de materiais, como a criança está sendo tratada, a criança em idade de alfabetização, e quais seriam as alternativas possíveis. Logo na introdução, ela traz para a gente, ali no final da década de 70, início da década de 80, um grande projeto de educação para a América Latina, encabeçado pela Unesco, para que até o final da década de 90 fosse possível conseguir 3 objetivos: o da universalização do ensino e da extensão do ensino básico, a eliminação do analfabetismo dos adultos e melhorar e ampliar a qualidade e a eficiência dos sistemas educativos em toda a América Latina. E aí, na década de 80, ela nos recorda do grande impacto da crise econômica que se abateu, né, que é diretamente na redução dos gastos com educação. E aí se faz mais urgente esse projeto de educação para o final do século, né? E a Unesco declara 1990 como o Ano Internacional da Alfabetização. E em 88, em Havana, a Emília Ferreiro contribui com um documento tratando sobre os objetivos da alfabetização inicial, parâmetros de qualidade para essa alfabetização e algumas análises sobre como a escola funciona em relação ao tratamento desse processo, né? Que é parte desses textos que a gente vai trabalhar nesse livro que, lembrando, a sua primeira publicação, 91-92. Eu estou trabalhando com vocês o texto da 17ª edição de 2011, tá certo? Ainda na década de 90, a Unesco e a Unicef inauguram a década da alfabetização e da educação básica, com uma novidade que é o investimento do Banco Mundial nas políticas para educação básica, né? E lá na Tailândia também tem sido declarado mundialmente o projeto Educação para Todos, né? E aí ela traz uma reflexão para a gente.
para a gente prestar atenção do que está por trás, né? Porque os bancos internacionais passam a se interessar pela educação básica. E isso tem a ver até hoje com a própria questão da BNCC, que é tão nova para a gente, né? Por que a necessidade de uma base nacional comum curricular, né? E aí a gente vê que os interesses estão no sentido de que os dados da educação desses países vão impactar na aquisição de investimentos, empréstimos, taxa de juro. Então, por isso a preocupação com a educação aí se inflamar nesse final de século. Ela coloca a alfabetização como mais básica de todas as necessidades, né? Tá certo, tem que investir mesmo, toda essa preocupação, mas aí ela sinaliza para a gente o que ela coloca como discurso da denúncia, versus a todo esse discurso oficial de investimento. Então, de um lado, esse discurso oficial de investimento, ele preza pela quantidade, né, pelos dados que vai impactar nas relações econômicas que vão ser estabelecidas, que poderão ser estabelecidas, né? Então, a preocupação é com a quantidade de escolas, com a quantidade de matrículas, com escolas semelhantes e a eliminação do analfabetismo, mas aí ela denuncia a preocupação que ela tem em se ler esses dados, né? As escolas são inauguradas, mas qual as condições dessas construções? As matrículas aumentaram, mas como estão as salas? A gente sabe que começam a ficar superlotadas, né? A criação de um turno intermediário que vai precarizar mais ainda o trabalho do professor. E a gente vê a melhora dos dados, né? Eles acontecem, mas sem atacar as causas que fizeram necessário o investimento na educação, né? E aí ela vem trabalhar com a gente depois da introdução, o primeiro tema, que tem a ver com o primeiro objetivo desse projeto de educação para a América Latina, que tem a ver com a universalização, né, do ensino e a extensão do ensino da educação básica de 8 a 9 a 10 anos, né? A oferta aumenta, mas a população também. Então, olha a preocupação com a leitura dos dados, né? As taxas de repetência na América Latina são muito altas, né? Por isso, toda essa preocupação, principalmente nas primeiras séries, nas 3 primeiras séries, que é a de alfabetização, né? E aí, nesse sentido, eu me lembro que na época eu estava na Secretaria Municipal de Salto e participei dessa implantação do ensino fundamental de 9 anos. Então, veja, em 2005, mais ou menos, né? Enquanto quase toda a América Latina, lá na década de 90, final do século XX, já tinha essa preocupação, né? O Brasil teve essa adesão só por volta de 2005, né? E que promove uma defasagem para o ensino das crianças, porque o ensino fundamental de 9 anos, ele tirou o antigo pré-de 6 da pré-escola, que não era obrigatória, então não eram todas as crianças que tinham acesso, traz o pré-de 6 para o ensino fundamental obrigatório, então realmente a extensão desse ensino para uma maior parte de crianças, né? E não só aquelas cujos municípios podiam prover ou que os pais podiam prover no sistema particular. Algumas soluções para essa problemática das taxas de repetência a promoção automática, muito conhecida e muito criticada, né, até hoje, para os primeiros e segundos anos, por causa dessa não aquisição da leitura escrita, dessa repetência. Daí a crítica vem porque ela vai levar uma baixa
na qualidade do ensino e tirar da criança o estímulo para promoção. Mas aí a gente avalia que tem a ver também com a concepção de ensino que se tem, né? De que se eu estudo para passar de ano, eu estudo para aprender e me modificar, né? Tem a ver com a concepção, essa crítica aí para a promoção automática. E o contra-argumento a essa crítica é de que o ensino já não era bom para as crianças, né? Por isso que elas não estavam aprendendo, né? Então, não é que ele ficou ruim com a promoção automática, ele já era ruim. E aí a Emília Ferreiro vem trazer para a gente a questão de que, em qualquer caso, teremos conseguido que a criança permaneça um ano a mais na escola, e isso já é muito positivo, né? Independente do que aconteça, a gente vai garantir que essa criança que repetiu não saia, não abandone a escola, né? Ou vire um adulto analfabeto, né? Porque não conseguiu atingir esses objetivos na idade certa e aí não volta para a escola mesmo. Outra solução é a criação, a ampliação dos serviços de atendimentos especializados, geralmente denominado como educação especial, né? Os favoráveis, que a tem como uma medida bem sucessível, uma medida bem sucedida, são os próprios professores, porque vem um alívio nas salas que se tornaram superlotadas, os psicólogos e terapeutas com a abertura, né, a ampliação do mercado de trabalho para eles, e a opinião pública que imagina que está sendo oferecido um atendimento de boa qualidade, né? E as principais dificuldades é que esses serviços eles aumentam o custo da educação, que já estava sofrendo com baixos investimentos, e também a adoção de uma atitude semelhante à de atendimento a crianças especiais, né, numa visão de patologia, de problema individual ou a classe social que essas crianças vêm, geralmente as mais pobres, e se tornando um fator de discriminação dentro da própria escola, né? Aqui eu gostaria de lembrar do meu percurso escolar, que eu acredito que seja parecido, vivenciado por muitos de vocês. Quem não passou por uma sala com fileiras, né? A fileira A, a fileira B, a fileira C, resultante dessa ideia, né? Da fileira fraca, da fileira forte. Eu, por exemplo, já na pré-escola, já estava alfabetizada, fui alfabetizada em casa com cerca de 4 anos, pela participação dos meus pais, né, no oferecimento de recursos e estímulos, e fui para o pré e não queria mais ir para o pré porque as atividades não eram compatíveis com o nível de aprendizagem que eu estava. Então eu reclamava para minha mãe. Na época minha mãe conseguiu a matrícula na primeira série porque havia vagas, né? O ensino estava começando a ser universalizado, e ela conseguiu a vaga para mim. Mas ainda na primeira série os exercícios que eu fazia eram totalmente de coordenação motora, simplesmente percepção visual, motora, e aí a gente mudou de Porto Feliz para Salto, e em Salto, para saber em que sala que eu iria, se eu iria para a primeira A, que era dos fortes, ou para a primeira B, que era dos fracos. E eu me lembro disso, eu me lembro da professora, das duas professoras vendo o meu caderno, e aí avaliaram que era melhor eu ir para a primeira B, que era dos fracos, e não fui para a primeira A dos fortes, sendo que já eu não era aquele caderno, né? Eu já lia, escrevia, produzia textos, e aí é uma bola de neve, porque lá na segunda série B, que era dos fracos, não tinha livro para todo mundo, livro didático. Eu me lembro da professora comentando que quem era da primeira A ia ter livro, quem era da primeira B não ia ter livro na segunda série. E aí eu comentei em casa com meu pai e com a minha mãe que eu não estava com livro. E aí
meus pais combinaram de levar todas as minhas produções, hoje eu entendo que são os meus portfólios, né? Tudo que eu produzia para levar para a diretora avaliar diante do que eu tinha falado, saber se era verdade aquilo, e me avaliasse. E eu lembro que meu pai falava assim: olha, diretora, se ela não tiver condições, eu vou confiar na sua avaliação de que ela não merece ter o livro nesse momento, mas eu queria que você avaliasse. E aí eu lembro que repercutiu essa atitude, né, participativa, de cidadania dos meus pais, e aí teve livro para todo mundo, o livro não foi mais um problema, mas essa ideia, né, que se difunde, impactaram diretamente a nossa realidade, né? Eu numa comunidade pobre, né, de classe baixa, o impacto do acesso à informação, aos recursos, né? E também o impacto do esclarecimento dos meus pais nessa realidade. E aí uma citação em relação: não há maneira de atacar seriamente esses fatores internos ao funcionamento da instituição escolar se não atacarmos seriamente o problema da qualidade do ensino. No entanto, o que entendemos por qualidade no campo da alfabetização? A preocupação dela, a necessidade da preocupação com a qualidade, que é o terceiro objetivo do projeto principal de educação para a América Latina: melhorar a qualidade e eficácia dos sistemas educativos mediante reformas adequadas, né? Qual a principal dificuldade? Que não existe um consenso sobre o que essa qualidade significa, né? E será possível, em um domínio específico como o da alfabetização, definir melhor o que significa uma alfabetização de boa qualidade? E aí ela traz o outro item para a gente, que antes era a incorporação, a retenção e a repetência. Ela vem conversar com a gente sobre os aspectos qualitativos da alfabetização, que tem a ver com o terceiro objetivo do projeto principal de educação para a América Latina, né? Então, se tem um dilema, se com essas soluções apresentadas, da promoção automática, dos serviços especializados, né, da extensão desses serviços, se baixou-se a qualidade, qual que tem sido o resultado? Um mínimo de alfabetização, uma alfabetização rudimentar, que é simplesmente a decodificação, sem atingir a língua como tal, na sua amplitude, do que ela significa, né? Não garante que tais aquisições, nada garante que tais aquisições, essa rudimentar, né, que elas perdurem, que é o que acontece com os adultos, por exemplo, né, que não atingem atingem a alfabetização funcional que a gente falou por tanto tempo, enquanto a escola primária não cumprir a sua tarefa alfabetizadora, né? E ela só vai conseguir isso se ela superar essa visão de que a alfabetização é somente a introdução à leitura escrita como técnica. Ainda nos aspectos qualitativos, ela trabalha com a gente que, na medida em que a escola primária continuar expulsando os grupos consideráveis de crianças que não conseguem se alfabetizar, continuará reproduzindo o analfabetismo dos adultos, né? Por isso ela usa o termo expulsar de propósito, ao invés de retenção da instituição ou abandono do aluno, né? Para evidenciar esses mecanismos encobertos de discriminação, que afasta da escola, principalmente quem mais precisa para se alfabetizar, que não tem acesso à escrita, ao texto escrito de boa qualidade fora da escola, né? A escola também não está oferecendo. De todos os grupos populacionais, as crianças são os mais facilmente
alfabetizáveis foram os adultos que dificultaram o processo de alfabetização delas, né? As crianças, elas são disponíveis para se dedicar à alfabetização e estão em contínuo processo, dentro e fora da escola, né? Enquanto os adultos vão desenvolver aí conhecimentos que vão ser mais difíceis de modificar em relação a conseguir se virar com o mundo letrado sem saber ler e escrever, né? Aí dificilmente vão voltar para a escola do jeito que a escola tá para aprender, porque já sabem que não vão conseguir dentro daquele sistema que a escola apresenta, né? E aí ela vem trabalhar com a gente a necessidade de se pensar para essa qualidade em objetivos, né? Sendo que nos programas, nos planos e programas é observável um discurso contraditório também, né? Os textos dos programas trazem que é importante ter o prazer da leitura e expressar-se por escrito, mas com uma prática fora de contexto, né? Uma prática escolarizada nos exercícios que ela propõe para essa aprendizagem, né? E o que está ausente nesses programas, a compreensão da função social da língua, né? E o ambiente alfabetizador propício para o desenvolvimento dessa aprendizagem. Na maioria das escolas, a língua é um objeto em si, a escrita é um objeto em si, e vai ocultar e a escola vai ocultar para que serve a língua, né? E assim continuar essa função de reprodução da sociedade que discrimina, que não dá acesso ao mundo letrado funcional para essas pessoas. E a partir da reflexão sobre qualidade, sobre os objetivos, há de se pensar a língua como objeto de aprendizagem, né? E se a gente for pensar como objeto, que aí vem a contribuição de Piaget, né? Nos estudos da Emília Ferreiro, esse objeto ele é social e a instituição o transforma em escolar, né? O escolariza como um instrumento de reprodução. Oculta que as letras não são fixas, que é a insistência com a aprendizagem da letra cursiva, que é técnica e motora, e ocultar que essa língua, como objeto social, ela evolui, ela pode evoluir, né? E aí vem uma citação bem esclarecedora, mas que impacta na concepção que a gente tem. Não são as palavras que se pronunciam de certa maneira, são as palavras que se grafam de certo modo, né? Então eu tenho que pensar sobre como se escreve, e não como o que se escreve, o que eu falo, mas como se escreve a língua escrita, né? E isso vai depender do acesso que eu tenho a ela, do quanto ela me é oferecida em contextos funcionais. É imperioso, mas nada fácil de conseguir, restabelecer no nível das práticas escolares uma verdade elementar. A escrita é importante na escola porque é importante fora da escola, né? E não o inverso. Aqui uma reflexão de escrita com função social, como objeto que tem função social, e também que vai impactar na concepção de escola, né? Qual a função social da escola? Então elas estão interligadas, essa reflexão de escrita como objeto social e não como objeto escolar, e escola como possibilidade de modificação, de produção de conhecimento que modifique minha realidade, na qual eu estou inserida, e não somente como reprodução da sociedade que discrimina. A língua escrita como objeto de aprendizagem tem os seus objetivos também para os 2 anos iniciais da escolaridade, que são possíveis, né? A compreensão do sistema alfabético dentro das práticas sociais da escrita,
a leitura e a produção de diferentes tipos de texto e a possibilidade de que a criança tenha uma atitude de curiosidade e não de medo frente à escrita, né? Aqui vem uma discussão sobre a questão do PNAEC, que é o Plano Nacional para atingir as metas de alfabetização, para que as crianças se alfabetizem nos 2 primeiros anos da escolarização, né? Então, ela traz que é possível atingir esses objetivos de alfabetização que ela tem como qualidade, mas aí não é possível estender essa aprendizagem para preocupação nesses 2 anos ortográfica, né? E aqui eu trago uma citação muito bacana para vocês guardarem do texto como um todo. Nesses 2 anos iniciais pode-se conseguir esses objetivos, porém é difícil pretender ao mesmo tempo uma adequação completa de todos os aspectos ortográficos normativos, sem distorcer desde o início o processo de apropriação da escrita, compreensão do modo de representação da linguagem que corresponde a um sistema alfabético de escrita, né? A apropriação de escrita como apropriação do sistema alfabético de escrita, seus usos sociais e a construção e a compreensão de textos coerentes e coesos. Aqui faltou a letra D, que é diferente da aquisição de uma técnica de transcrição das formas sonoras, né? De eu aprender cada letra, os seus sons, e não como a escrita funciona. E depois dessa aprendizagem de como a escrita funciona, vem essa preocupação com a questão ortográfica para se estender pelos anos seguintes, né? Por isso toda aquela discussão mesmo se fica para o ciclo de alfabetização ou para os 2 primeiros anos a alfabetização, né? E ficou a informação que eu pesquisei é que ficou decidido a alfabetização, aprender a ler e escrever até nas 2 primeiras séries, mas a parte ortográfica para o último ano do ciclo e para os outros ciclos também, porque é uma aprendizagem contínua das nossas experiências, conforme o uso que a gente faz da língua escrita. E aí ela traz para a gente, depois do trabalho com a língua como objeto, quais são as dificuldades que o próprio sistema escolar apresenta e acaba discriminando, né? Se as crianças são facilmente alfabetizáveis, né, é porque elas desenvolvem um processo de organização das informações, ela sistematiza, ela coloca a prova, ela reestrutura quando é preciso, né, diante de uma experiência que a possibilita reconstruir aquela construção inicial. E aí os adultos vêm e dificultam como? Propondo sequências cumulativas de informações, trabalhando da ideia do mais fácil para o mais difícil, né, que exemplificada pela questão de apresentar primeiro as vogais para as crianças, os artigos, ao invés do nome próprio, da palavra inteira, achando que é mais fácil. Isso tem a ver, está intrinsecamente ligado às metodologias tradicionais de ensino que tem uma concepção empirista, né, linear de aprendizagem, e por isso a necessidade de ir dosando as informações das mais fáceis para as mais difíceis, né. Outra dificuldade que se traduz em discriminação é o preconceito linguístico que se tem, porque ao desprezar o jeito que a criança e seu grupo social fala, como se isso fosse princípio para se alfabetizar, necessário para se alfabetizar,
eu afasto essa criança e esse grupo social do qual ela faz parte da escola. E ninguém pode mudar por vontade própria, né, o jeito que se fala dentro do seu contexto. Os professores também trazem uma idealização sobre a sua percepção de fala da norma culta, e a escola também não vai conseguir mudar, nem a professora vai conseguir mudar a fala da criança e nem a escola vai conseguir mudar a fala dessa comunidade, né? E isso acaba acontecendo nas práticas escolares por conta dessa ideia de que a escrita representa a fala, né? E é somente a transcrição de formas gráficas, né? É uma técnica. E aí ela traz sua grande contribuição, pelo menos para mim, foi o que eu aprendi com a formação do Letra e Vida, né? Que a escrita representa a língua e não a fala. Isso é muito impactante, né? Ela tem por princípio realizar as marcas das diferenças sonoras através das marcas gráficas, mas não é só isso, né? Porque essas marcas elas sofrem defasagens históricas que variam de acordo com o tempo, porque a ortografia evolui, mas evolui mais lentamente do que a fala, e espacial, porque o acesso à fala, à língua, à oralidade, ela é maior e ela aumenta porque a população aumentou. E com isso aumenta mais ainda essas variantes dialetais, né, a forma de falar. E por isso o impacto de procurar justificar a ortografia a partir do jeito que eu falo, né, a gente não vai atingir êxito com isso mesmo. E nem exigir a correção ortográfica logo nas primeiras etapas de alfabetização. Ela é exigida quando se tem uma concepção de que aprender a ler e escrever é aprender uma técnica, mas ela passa a não ser exigida quando a concepção de aprender a ler e escrever não é uma construção, né, de se dar conta do que a escrita representa, de como ela representa, que é um sistema, uma representação com o próprio sistema, que é o sistema alfabético, diferente da representação oral, diferente da representação pictórica, que é do desenho. E essa correção ortográfica, ela acaba sendo, que não acontece inicialmente para quem tem essa concepção da escrita como apropriação do sistema de escrita, ela não acontece, e aí é uma crítica clássica para o construtivismo de que não se corrige, né, de que a criança faz o que quer, né, que é um tremendo de um equívoco de quem não conhece a pesquisa sobre a construção da escrita pela criança, né? E aí ela vem trazer o que as pesquisas mostram, que esse processo linear ele limita as aprendizagens das crianças, o desempenho das crianças, quando na verdade são períodos que as crianças passam de organização, né, em situações que vão promover conflitos que podem se antecipar ou não, porque eles não são lineares, eles são espiralados, né? Pode acontecer de acordo com o que é proposto para a criança, e aí a importância do trabalho do professor para identificar quais são as dificuldades das crianças e propor problemas para que ajude as crianças a passar de um período para o outro de organização sobre as hipóteses da escrita. E aqui também um esclarecimento de que a melhor metodologia para esse trabalho é a metodologia de solução, de resolução de problemas, né? Porque o construtivismo não é um método, o construtivismo é uma concepção de aprendizagem, né? E não é um método. O método mais próprio para ele é o trabalho com a resolução de problemas, é o trabalho com os projetos de trabalho, por exemplo,
já que para quem tem essa concepção, a escrita ela constitui em desafios intelectuais, em problemas a resolver, para se chegar a entender as regras da construção interna desse sistema próprio alfabético de escrita, né? E aí o impacto na preocupação com os materiais que a gente vai utilizar, né? Os materiais para os professores tem que estar linkado com a proposta pedagógica, que vai estar expressa a concepção, os objetivos, o que se entende por qualidade, né? Sempre se atualizar e pensando criticamente a sua prática. E os materiais para ler, eles são para ler e não para aprender a ler, né? Por quê? Porque aí se ler por prazer e não para aprender, né? A gente vai aprender a ler escrevendo, lendo e escrevendo. Nas práticas sociais de leitura e escrita, que podem ser traduzidas no ambiente alfabetizador, né? Esse ambiente alfabetizador que muito se falado, que é o combinado desses materiais variáveis e de boa qualidade para as crianças, para que ela possa ter acesso, possa analisar, explorar, né? Então, a sala de aula, eu preciso trazer os materiais de fora da sala de aula para a sala de aula, né? Todos os suportes, os gêneros, para a criança ter acesso e ter recurso para observar e utilizar da linguagem que se escreve, né? E não da sua oralidade transcrita para o papel. Para se alfabetizar, né, é desnecessário os materiais que visem a mecânica da decodificação somente. O necessário é o acesso à língua escrita, assim como aprender a falar assim como para aprender a falar é necessário ter acesso à língua oral. Então, a preocupação com os materiais funcionais e não materiais escolarizados. Então, nesse sentido, as cartilhas, as publicações com exercícios de coordenação motora, discriminação visual, já não vão atingir os nossos objetivos dentro dessa concepção. E como é tratada essa criança de 4 a 6 anos, né, em relação à alfabetização, que é um setor que tem amplo crescimento porque a população está aumentando, né? Na maioria dos países da América Latina já se tem a inclusão dos 6 anos no antigo primeiro grau, que agora é o ensino fundamental de 9 anos, e o Brasil foi um dos últimos. A extensão desses serviços ocorre nas zonas urbanas e a participação estatal varia, como o exemplo do Brasil, que só lá por volta de 2005 que houve o movimento para a introdução dos 6 anos, da idade de 6 anos no ensino fundamental e a extensão do ensino fundamental para 9 anos, né? As políticas oscilam entre a preocupação em antecipar o acesso da leitura escrita para a criança, isso tem muito a ver com o setor privado, né? Expressa a expressão das expectativas dos pais, colhida pelo setor privado, ele é a expressão dessas expectativas, né? Ou de se evitar, ou se antecipa ou se evita o contato com a língua escrita, que é o que tem acontecido, que veio acontecendo historicamente no setor público, daquela preocupação exaustiva de preparar a criança com exercícios motores para a aprendizagem das letras do código. Então, tanto para a pré-escola quanto para a escola, ela coloca a necessidade de se redefinir esses objetivos de alfabetização, porque senão vai gerar essa falsa dicotomia, né, da preocupação de não adotar as práticas ruins da escola, né, as atividades escolarizadas, mas também de manter as crianças, em virtude desse receio de adotar as práticas ruins, também afastar as crianças do contato com a língua escrita, né? Como se isso fosse possível, mas acontece que se afasta o contato de forma funcional, né? Ao se afastar as atividades escolarizadas, né? Se vem essa consciência de não
se escolarizar a pré-escola, né, os 6 anos que está indo para o fundamental, com essa preocupação também acaba por afastar a criança desse acesso. Aí ela traz para a gente a citação de que não se deve ensinar a ler e escrever na pré-escola, porém deve-se permitir que a criança aprenda, né? Que é uma grande preocupação expressa nos projetos político-pedagógicos de redes e escolas, né? Que não é o objetivo da pré-escola alfabetizar, mas não é porque não é o objetivo que as crianças não vão ter acesso, e isso vai ser o facilitador dessa aprendizagem, faz parte dessa aprendizagem, né? Então, por isso é importante na pré-escola, nas séries iniciais, a criança ver o professor lendo e escrevendo, explorar diversos tipos de textos escritos, né? Para poder aprender a diferenciação, a distinguir o desenho da escrita, poder participar dessa aula perguntando, sendo respondido. Tentar copiar e construir sua escrita. Aqui copiar é no sentido de que a escrita é uma escrita estável, ela representa recurso, né, para a criança aprender a escrever. Então a cópia do próprio nome, do nome próprio, o trabalho com nome próprio, com as listas de mesmo campo semântico, por exemplo, que vão subsidiar a criança para as novas escritas, né? Então aqui um dos equívocos também de que não é sugerido aquelas cópias exaustivas da lousa no caderno, sem que a criança saiba o que está copiando, mas o exercício da cópia como recurso para a aprendizagem das letras e de novas escritas. E o caráter, a característica estável que o nome próprio representa para a criança, para subsidiá-la com letras e com a escrita de novas palavras. E manifestar sua curiosidade para compreender o que essas estranhas marcas que os adultos utilizam representam e como representam, né? E aí o contra-argumento a essa proposta é a questão da maturidade, né? Considerando a concepção de algumas pessoas, a maturidade vai ser importante, por isso a insistência, a adesão aos exercícios de preparação, né, que impactam diretamente no mercado editorial, né, com a venda desse material, e que vai facilitar, entre aspas, o trabalho do professor, mas que na verdade, ao mecanizar o trabalho do professor, o professor não se dá conta que está desprofissionalizando o professor, né? Então esse é o contra-argumento dos que têm uma concepção tradicional embasada no empirismo, que trata a aprendizagem como linear, que é preciso que a criança tenha maturidade do ponto de vista biológico para aprender o traçado das letras e o código e somente essa transcrição. Quando a gente está falando de entender como o sistema alfabético funciona. E aí ela traz para a gente, depois da preocupação como essas crianças estão sendo tratadas pelas políticas públicas e pela escola, quais seriam as alternativas, né? E ela propõe a psicogênese da língua escrita, que vai trazer de volta o caráter social da língua escrita, dizer que todos são capazes de aprender, cada um passando pelo seu nível, através da interação que vai ter com a língua escrita, o acesso, como eu já expliquei, a escrita do próprio nome como ponto de partida, nem supervalorizar os conhecimentos que as crianças trouxerem e nem subvalorizar para que você ajude a evoluir, não e estabilizar naquele nível, né? E a não necessidade da correção imediata, gráfica e ortográfica nesse processo de evolução do sistema de escrita na criança. E como isso acontece na alfabetização, né?
ela vai ser um objeto de ação que eu posso manipular, utilizar, observar e não só reproduzir, como anteriormente. Oferece-se todo tipo de estímulo para entrar em contato e se interessar com a língua escrita. Os professores também vão ser colocados em situação de usuários dessa língua, já que a gente é fruto de concepções que nos fizeram ler pouco, escrever pouco, né? E nos colocarmos sempre em experiências que nos façam refletir de forma crítica sobre as nossas concepções, né? Das quais a gente é fruto. E que o professor alfabetizador se torne o mais importante da escola, quando na prática a gente vê que as salas de alfabetização geralmente são atribuídas para os professores menos experientes, porque os mais experientes preferem as crianças maiores que já estão alfabetizadas para o desenvolvimento dos conteúdos, né? Isso é uma problemática também que impacta aí na qualidade da alfabetização. E, finalizando o primeiro texto, ela coloca que alguém que pode colocar no papel suas próprias palavras é alguém que não tem medo de falar em voz alta. Isso aqui nos remete à questão da cidadania, né? Então, ela trabalhou a alfabetização como um direito, então, o desenvolvimento que ela promove no indivíduo, né? Então, a necessidade de que se cresça a consciência da importância da educação básica, da alfabetização para um povo, para o desenvolvimento de um povo. E ela cita a importância do impacto também da visão multidisciplinar, né, de vários profissionais pensando a alfabetização, como os psicólogos, por exemplo, nesse desenvolvimento da construção da escrita como uma alternativa para se mudar essa realidade, e como a alfabetização ela pode impactar na questão da diversidade cultural, histórica e atual, no sentido de modificar, né, a realidade que a gente tem, e não de mantê-la e de ajudar e a escola continuar ajudando na reprodução do status quo, né? Então, um impacto no desenvolvimento da cidadania de um povo, da sua evolução. Aí, no texto 2, ela traz para a gente a alfabetização de crianças e o fracasso escolar, refletindo sobre os problemas teóricos e as exigências sociais, né? O alfabetismo ele está nas regiões de pobreza, nas classes discriminadas. A consequência disso na escola tem sido o fracasso escolar, e a nós nos resta olhar para essas políticas de alfabetização, diagnosticá-las e compreender a parte teórica desses processos. E aí ela vem lembrar para a gente da indignação que tanto fala Paulo Freire, para a gente não cair nas armadilhas do discurso oficial, né, que tratou por tanto tempo a alfabetização como uma doença que é necessário se erradicar, né, como uma patologia. Isso não causa sensibilização, porque enquanto ela está no indivíduo somente, ela não é um problema social. Então, para a gente enxergar como um problema social, para poder agir sobre ele. O funcionamento da sociedade global requer indivíduos alfabetizados, portanto, os indivíduos podem exigir o seu direito à alfabetização, o que pode ser entendido como uma opção individual, o que não pode ser entendido como uma opção individual, mas como uma necessidade social de mudança, né? Para mudança. Então, aí vai se pensar que tipo de alfabetização se quer, como e para quê. E a gente vê crescendo, né, até hoje, a tendência à privatização, que faz com que o povo se conforme com o mínimo que é dado, e quem pode está migrando para o setor privado, né? Então, é necessário essa denúncia para se criar uma consciência pública, para se mudar a alfabetização em sua concepção. E aí ela vem trabalhar com a gente as diferenças de alfabetização
do ponto de vista tradicional e do ponto de vista de processo. O ponto de vista tradicional como aquisição de técnica e o ponto de vista do processo como a compreensão do sistema de escrita, a representação da língua escrita, da linguagem que se escreve. E aí se apresenta um problema teórico em relação a pré-requisitos. Pré-requisito como problema escolar, eu vou ter vinculado à ideia da maturação, que é um estado individual em que o que eu proponho, as condições ambientais não vão interferir, porque a criança tem que estar pronta, tem que estar madura para aprender. E isso se traduz na prática escolar através do comércio que se faz com os livros de exercícios preparatórios e de testes de prontidão durante muito tempo da história, né? O aumento da clientela para os psicólogos, porque daí surgem os problemas, se é uma problemática individual, surgem os problemas de aprendizagem, a mecanização do trabalho do professor, e a necessidade do amadurecimento dessas habilidades e não do estímulo dessas habilidades, né? É problema da criança e não da escola e do professor pensar. Encobre os fracassos dos métodos e continua discriminando as crianças dos setores marginalizados, como, por exemplo, a criação de classes especiais ou a tradução disso em turmas A, B e C, não no sentido de quantidade de classes, mas de qualidade dessas classes, das crianças que lá estão, ou até mesmo dentro da sala com as fileiras, a separação e não a interação das crianças nos diversos níveis de aprendizagem, né? E o pré-requisito como um problema não escolar, mas teórico, né? Se eu parto da visão psicológica elementar, a criança tem que estar pronta para que eu possa ensinar o código para ela. E da perspectiva construtivista, eu entendo que as aprendizagens que ela já tem vão servir para as aprendizagens futuras a partir das condições em que ela está inserida, as condições ambientais e das que eu proponho de intervenção para ela, dentro e fora da escola. E aí vem a questão, uma problemática da questão do método, né? Que é a maneira como esse objeto é apresentado para a criança. Se eu parto do princípio que ele é um objeto social, eu vou apresentar ele de forma funcional, as funções sociais da língua. E se eu acho que é um objeto escolar em si, apenas de transcrição das formas, dos sons em formas visuais gráficas, né, que é o código, como as metodologias tradicionais trabalham. Então, ela sintetiza para a gente que a questão dos pré-requisitos ele vai ser teórico a partir da concepção que eu tenha, tradicional ou construtivista. Ele vai depender, se for construtivista, eu vou trabalhar com ele de forma com a interação do objeto que é a língua entre os sujeitos, né? E aí a contribuição de Piaget, objeto-sujeito. E não se deve confundir a necessidade teórica de se encontrar os antecessores psicogenéticos que a criança desenvolveu com a pseudo-necessidade institucional de classificar as crianças, né? Esses estão nesse nível, então vão ficar todos desse nível nessa fileira. E também com a ideia de que a gente não trabalha os pré-requisitos, a gente trabalha o pré-requisito como conhecimento prévio da criança, né? Eles existem, né? As crianças, elas têm conhecimentos anteriores para evoluir para conhecimentos posteriores, mas não que um só aconteça diante do outro, como na maturação, de acordo com a concepção construtivista, né? Se for de acordo com a concepção tradicional, é isso que se acredita. E aí
o último texto, que é a contribuição dela, né, a alternativa que ela dá para o trabalho da alfabetização, que é a construção da escrita na criança. Ela vai defender o termo construtivista de forma técnica, que não são o conjunto de práticas, né, que daí sofre toda aquele ataque que eu falei sobre não corrigir, e não é verdade, é porque a correção naquele momento não é necessária, porque a criança está dando conta do que e como a escrita representa, o sistema de escrita, então não precisa ter tudo ao mesmo tempo, porque é o processo, é a construção, é os conflitos, a interação que vai proporcionar isso, a interação com os colegas, com a professora e com a língua escrita, os textos de boa qualidade, que vão dar subsídio para se ler e escrever com fluência, e não se eu falo certo ou se eu falo errado. A defesa do termo construção, né, a construção da escrita na criança para a aquisição da escrita, e não a aprendizagem, não que a aprendizagem seja correta, eu utilizei várias vezes aqui o termo aprendizagem, mas porque historicamente a aprendizagem vem impregnada de empirismo, né, aquela construção linear. A maturação está excluída da contribuição dela, né, pelo que a gente viu, de que o fator biológico é determinante, e não é um conjunto do acesso que se tem a condições e a língua escrita, a condições ambientais e que o professor potencializa, e nem desenvolvimento por conta de como o desenvolvimento é entendido na língua espanhola que ela utiliza, né? Que tem a ver com a questão do espontaneísmo, que não é o que ela quer, não é o que ela trabalha, e que também é um grande equívoco alvo de crítica ao construtivismo, né? De que a criança é largada e o professor só contempla e vai seguindo de acordo com o que a criança apresenta, quando na verdade o professor interage e fica atento para propor problemas para as crianças, para ajudar na resolução dos conflitos que surgem, né? Para promover esses conflitos. E nesse processo de construção implica em reconstrução o tempo todo para conquistar e se apropriar, né? A construção implica em reconstrução. E aí vem as características gerais desse processo construtivo da escrita na criança. Ela faz um esclarecimento que as produções gráficas, a escrita como produção gráfica, mais além, né, a interpretação dessas produções, as crianças vão produzir, mas vão interpretar, e que é um processo de produção e não de reprodução. O dado trabalhado na sua pesquisa com as crianças, né, não é o dado em si, mas ele é múltiplo, implica nas condições, na intenção, no processo, no produto e na interpretação pelo autor, que é a criança que está produzindo aquela escrita, faz do seu produto, e não a gente adulto lê o que ela escreveu, mas ela dizer para a gente o que está envolvido naquela escrita. Ela faz um esclarecimento também que esses dados são obtidos em situações controladas, em que ela dava a comanda para a criança, ou em situações espontâneas, no sentido de produções, né, e não das crianças ficarem soltas, largadas, em grupos, ou uma criança individualmente, separadamente, para as experiências, para a sua pesquisa, tá certo? Porque também é grande crítica de que tá atendendo uma criança sozinha, né? Quando na verdade não é isso, é só foi parte da experiência dela esse atendimento individual para poder fazer o raciocínio sobre como as crianças estavam pensando a escrita, né? E aí foram identificadas conceitualizações nas crianças ao longo da sua pesquisa, do seu estudo, que tem caráter geral, regular, não são aleatórios, e que representam construções subsequentes às antecedentes, que aparecem através de conflitos que as crianças vão desenvolvendo e estabelecendo, né?
E daí surge as características, né? O primeiro problema que a criança enfrenta é o quantitativo, que tem a ver com o mínimo necessário de caracteres, que geralmente são 3 para escrever, e o problema qualitativo, que depois que ela define esse critério de 3 letras, por exemplo, vai ser mais letras, mas geralmente 3, que não podem ser as mesmas letras, então tem que ter a variedade interna. Então, que evolui do problema qualitativo para quantitativo, de 3 letras, para qualitativo, de manter essa variação interna dentro da produção, até chegar numa correspondência entre partes da emissão sonora, né, do que eu falo, para as partes que eu tenho que representar, que dos 2 primeiros o nível pré-silábico, para esse silábico até o domínio dessa correspondência evoluir para a questão alfabética. Então, na visão construtivista, ideias que são erradas, ideias que não são erradas em si mesmas, mas que precisam ser coordenadas, né? Que é o que a gente chama do erro construtivo, que vão gerar conflitos importantes para essa evolução, e esses conflitos vão supor reconstrução de um saber que a criança vai construir para poder utilizar, né? Que tem função social, e aí se torna significativo para a criança, né? Então, eu finalizo a apresentação para vocês, espero que tenha conseguido contribuir. Vou publicar também os slides e o link do filme da Matilda, que, como eu disse, traz para a gente essa possibilidade de se aprender a ler e a escrever, apesar de não ter, de repente, uma família estruturada, que é algo que a gente sempre coloca, né, das famílias de classe baixa, o estímulo devido dos pais, mas que, se tiver o acesso à cultura escrita, ao texto escrito, é possível aprender a ler e escrever. E ainda mais se tiver esse acesso pensado, problematizado pelo professor, que tenha como concepção de aprendizagem a concepção construtivista, e aí aderir a métodos de trabalho que promovam a interação dos níveis de aprendizagem e o acesso às funções sociais da escrita, né? As práticas de leitura e escrita do social, trazer para o universo da escola, tá bom? Obrigada, e qualquer dúvida podem me contatar. Obrigada.